Boa tarde. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho da aula anterior que a gente fez o debate sobre o filme Elysium, que a gente falou um pouquinho de desigualdade social. Bom, essa aula a gente vai contemplar a habilidade EMIFHCS01, que fala investigar e analisar situações, problemas envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Bom, o nosso tema de hoje é segregação espacial e cultural. O objetivo é compreender o conceito de segregação espacial e cultural, identificar os tipos de segregações espaciais e culturais, refletindo sobre suas consequências, analisando as políticas públicas para combatê-las. Ótimo! Antes da gente entrar no foco no conteúdo, vamos lembrar um pouquinho do que é segregação? Segregação, como a gente já viu, a palavra segregação significa separação. Então é uma coisa separada, uma coisa que está ali excluída, separada, em outro canto, tá? A partir dessa releitura, né, da gente ter relembrado, vamos começar a falar ali, no foco no conteúdo. O que seria a segregação espacial? Segregação espacial seria aquela separação que acontece dentro da cidade, de determinado tipo de população. Por exemplo, se for a população mais pobre com a população mais rica, ou mesmo cultural, que a gente pode ver em São Paulo, que a gente tem, por exemplo, o bairro da Liberdade. Então, assim, lá eles são fechados naquele contexto, tá? Aí, quando a gente fala de segregação espacial e cultural, a gente está falando de xenofobia, de desigualdade social, econômica e todo esse processo, tá? Então ele engloba bem mais. A partir daí, vamos lá. Eu vou citar aqui 3 tipos de segregação. A gente tem a autossegregação, o que significa a autossegregação? É uma segregação que eu escolho estar separada. Mas como que isso daqui pode acontecer? Isso daqui só pode acontecer devido ao meu poder aquisitivo econômico, tá? Então, assim, eu decido não estar com aquela sociedade, eu decido estar num lugar afastado, porque eu tenho dinheiro, eu quero uma casa maior, eu quero um lugar só meu, então eu decidi ficar excluída ou separada do restante, tá? Quando a gente fala de segregação imposta, a gente está falando da população pobre, que é aquela que ela não tem condições de morar num lugar mais caro ou no centro da cidade, então ela vai para lugares mais afastados. Então, assim, não porque é por escolha dela, mas é porque o poder aquisitivo dela permite que ela faça isso, apenas isso, tá? E aí a gente tem a segregação induzida. A segregação induzida é aquele trabalhador que mora lá naquele bairro afastado, ele entra, por exemplo, no banco, num financiamento para comprar uma casinha melhor, mais próxima do centro. Então, essa segregação induzida seria aquele que sai de um lugar para vir para o outro, né? Com algumas vantagens financeiras se o banco emprestar o dinheiro, tá? E aí a gente vem as causas dessa segregação. Ela pode ser o preconceito, ela pode ser a ignorância e ela pode ser histórica. O preconceito de você já apontar o dedo para aquela pessoa sem conhecer toda a história dela e já deixar ela lá de uma forma pejorativa, né, que acontece muito em classe econômica ou racial, a gente vê muito isso. De ignorância, por não conhecer o contexto mesmo da história da outra pessoa, então assim, eu não conheço, então deixo ela afastada melhor. E a histórica, que vem dessa parte desde quando nós fomos colonizados e todo esse processo de colonização que tinha os senhores, né, de engenho e a escravidão, e depois veio toda aquela separação que a gente já viu em história isso, certo? Aí como que a gente vai combater isso?
A gente pode combater promovendo políticas de habitação social, que é onde a gente consegue fazer um encontro maior, tirar essa diferença. Investir em transporte público, estimular o desenvolvimento econômico. Através do quê? Através da educação, da diversidade cultural, do diálogo intercultural e principalmente da legislação antidiscriminatória, onde a gente consegue entender todo o contexto e tirar um pouquinho dessa desvantagem ou desse abismo, né, social que a gente está. Bom, a gente falou um pouquinho disso. Para a próxima aula, nós vamos fazer essa aula de aula invertida. Então, nós vamos separar agora em 3 grupos. Vai ter um grupo de segregação cultural e preconceito, outra de causas da segregação e como combatê-las, e o outro de consequências negativas da segregação. E a aula que vem, vocês apresentam, tá bom?